Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar para vocês o caso de Anne-Therese Noblet. Anne-Therese Noblet, ela tinha 17 anos, nasceu em 1940. Ela morava com seus pais e seus irmãos em Marshall's-Heath Lane, que é uma reserva natural de 4 hectares ao sul da Inglaterra. O pai da Anne possuía uma empresa de capacetes para motociclistas. Tanto a empresa quanto a família, eram bastante conhecidos ali na comunidade. A Anne fazia aula de dança e ela também tinha estudado ciências domésticas em um colégio universitário técnico. No dia 30 de dezembro de 1957, a Anne estava voltando de uma aula de dança. Ela usava como condução o ônibus, né? Ela ia e voltava de ônibus. Aonde ela pegava esse ônibus era bem próximo da sua casa. Então ela voltou pouco depois das 6 horas da tarde, desceu no ponto de ônibus que era de costume ela descer, e esse ponto ele ficava localizado em uma esquina. Mas ela teria que fazer uma breve caminhada, cerca de meio quilômetro só, até ela chegar na casa dela. Só que depois disso ela nunca mais foi vista, né? Ela não chegou em casa depois que ela foi para a aula de dança, e aí seus pais comunicaram o desaparecimento dela. A última vez que a Anne foi vista foi justo nesse percurso que ela teria que fazer para chegar na sua casa, entre o ponto de ônibus e a sua casa. Ela teria sido vista por uma moça que passou por ela ali numa motocicleta, e essa moça depois relatou, que teria visto ela a cerca das 6 e pouca da tarde. Assim que os pais da Anne então comunicou o desaparecimento, começaram-se as buscas. Os bosques que tinham ali nas redondezas, todos foram verificados, usaram cães farejadores e cerca de 300 voluntários ali que conheciam a família, amigos, pessoas que eram ali dessa reserva, eles também ajudaram na busca. No dia 31 de janeiro de 1958, um rapaz que vivia em Whitewell, ele e seu irmão de 14 anos e um cachorro, estavam passeando ali em um bosque, até que o seu cachorro, ele saiu desesperado, saiu correndo, e ele correu cerca de 100 metros para frente da onde eles estavam. E aí esse rapaz, mas o irmão, foram atrás do cachorro. O cachorro tinha levado eles até uma clareira, e chegando lá, eles viram que tinha um corpo de uma mulher lá. Essa mulher, aparentemente, quem olhava assim, a primeira visão parecia que ela estava dormindo, mas na verdade ela estava congelada. Então acabaram identificando esse corpo que estava lá congelado como sendo o corpo de Anne. E ela estava em um lugar que ele era um pouco isolado, ele era como se fosse um atalho para poderem chegar até a aldeia. E esse atalho não era muito utilizado. Quem usava, ou até mesmo quem sabia que ele existia, realmente eram as pessoas que conviviam ali há mais tempo. Mas, de toda forma, ele era muito pouco utilizado, não se passavam muitas pessoas por ali. Naquele período, que o corpo da Anne foi localizado, era inverno. Só que aquele ano não tinha feito tanto frio a ponto de congelar um corpo, só dele ficar ali ao relento. Até a temperatura que tinha sido registrada como mais fria ali naquele período não seria uma temperatura a ponto de congelar um corpo do jeito que o corpo da Anne estava congelado. O corpo da Anne foi localizado completamente vestido, e ele também estava com um sobretudo, que teria sido a roupa que ela teria desaparecido. Ela estava com essas vestimentas. Porém, a roupa debaixo dela estava como se alguém tivesse tirado a roupa dela e colocado de novo, porque ela não estava abotoada corretamente. Os botões estavam pulando casa, ou estava desarrumado a parte de baixo, e realmente dando a impressão de que alguém teria tirado a roupa dela e depois colocado a roupa para ela ter sido encontrada daquele jeito. Não se tem a comprovação de que a Anne foi abusada sexualmente. Porém,
Pelo corpo ter sido localizado dessa forma, né, com as roupas um pouco bagunçada, né, a forma que estava a roupa de baixo, deu a se entender isso, porém não confirmou que havia acontecido o abuso sexual. No corpo dela também não haviam sinais, né, de algum machucado, né, como se ela tivesse sofrido alguma agressão. Não tinha nenhuma marca no corpo dela que suspeitasse de algo desse tipo. Junto ao corpo da Anne também estava o óculos dela, que ela usava. E também foi encontrado R$1,50, né? Isso convertendo aqui para o real, mas na moeda deles lá. Então teria um valor em dinheiro com ela e pertences, né? Pertences, a roupa, né? Então isso descartou também um crime que tivesse sido motivado por um roubo, né? Então essa hipótese também foi descartada pelos itens que estavam junto com ela. Na autópsia se identificou que a causa da morte foi estrangulamento. E também se identificou que a comida que ela teria comido no dia em que teria acontecido isso com ela ainda estava no seu estômago. Ela não teria digerido a comida que ela havia comido antes de ter acontecido esse crime com ela. Identificaram também que a morte teria ocorrido cerca de 2 semanas antes do corpo ter sido localizado. Foi reportado para a polícia sobre um carro preto um pouco suspeito que estava rondando ali próximo da onde teria acontecido isso com a Anne. E como as pessoas ali, era uma comunidade pequena, né? Todo mundo praticamente conhecia todo mundo, ninguém reconheceu esse carro. E ainda viram que o motorista desse carro, ele era um homem de meia idade e usava óculos. Porém, esse homem nunca foi identificado, esse carro nunca foi identificado também. Não se sabe quem era essa pessoa que estava rondando ali, suspeito. Nenhum fragmento de uma prova física foi identificado durante a investigação. Dessa forma, não conseguiram criar um DNA, não conseguiram pegar nada, ter nenhuma pista que pudesse ligar a um possível suspeito. Durante as investigações, como o corpo da Anne foi encontrado congelado e não teria uma temperatura para que isso pudesse acontecer ao corpo dela, então uma suspeita, né, era que ela teria sido congelada em outro lugar, né, em um freezer, em algum lugar assim. E aí, durante as investigações, os policiais vasculharam, investigaram todas as empresas que tinham nas redondezas que trabalhavam com grandes freezer. Mas mesmo assim, nada suspeito em nenhuma empresa, em nenhum local que possuía algo que refrigerasse ao ponto de congelar uma pessoa, nada suspeito foi identificado. Uma coisa que os policiais identificaram também, que eles levaram em consideração, foi que a pessoa, né, que cometeu esse crime, ou ele era bastante forte, ou não era só uma pessoa, eram duas. Ele teve ajuda, porque a Anne era uma pessoa que pesava mais de 70 quilos e não tinha, em volta da onde ela foi localizada ali, o corpo dela, não tinha nada ali que sugerisse que ela teria sido arrastada. Então ela teria sido carregada até o local onde ela foi localizada. Então, para isso, teria que ter sido ou uma pessoa bem forte ou mais de uma. Em 1959, a polícia prendeu 2 suspeitos do crime que ocorreu com a Anne. Um deles ainda se dizia ser perito em refrigeração. Só que os policiais acabaram liberando eles, porque eles não confessaram e também não tinha nenhuma prova física que pudesse ligar algum deles a esse crime. Então eles foram soltos e os policiais não investigaram eles mais. Ao longo das investigações e até 40 anos após esse crime ter ocorrido, os policiais recebiam direto ligação de uma pessoa que dizia ter informações sobre o crime e teve vezes que essa pessoa chegou até a confessar o crime. Só que os policiais iam questionando mais, iam perguntando mais e ele desligava. Então, os policiais nunca chegaram até essa pessoa. Até a mãe da Anne, ela também recebia várias ligações nesse mesmo teor.
falando que tinha informações sobre o crime, ou que a pessoa que estava ligando que tinha cometido esse crime, só que mais nenhuma informação mais concreta teria sido passado para a mãe da Anne. Então, todo mundo acreditava que isso era só trote, não acreditava que essas ligações tinham fundamento, então elas acabavam não sendo investigadas. Até o rapaz que havia encontrado o corpo da Anne, ele ficou um pouco perturbado também, porque até ele também passou a receber esse tipo de ligação. E não só desse tipo, ele também estava recebendo ligações com ameaças, falando que por ele ter encontrado o corpo da Anne, a família dele estava em perigo, chegaram a ameaçar o filho dele. Então, por muito tempo, ele vivia com medo e foi obrigado a dormir com uma espingarda do lado dele no quarto, porque qualquer barulho, qualquer coisa que acontecia, ele tinha medo de ser alguém entrando na casa para poder fazer mal para ele ou para a família dele. Então, até ele ficou um bom tempo ali um pouco psicologicamente perturbado, sem conseguir viver direito com essas constantes ameaças. E mesmo assim também os policiais não chegaram nem a investigar essas ameaças, não conseguiram nem localizar quem estava fazendo isso com esse rapaz. Pela forma que o corpo da Anne foi localizado, que foi congelado, na época esse crime ficou conhecido como o homicídio do congelamento profundo. Em 2018, fez-se 60 anos de que esse crime ocorreu. E por fazer 60 anos, meio que como se fosse o aniversário de 60 anos, os policiais fizeram um apelo à população, fizeram um apelo para ver se conseguiriam resgatar alguma coisa da época, se alguém que estivesse vivo até hoje, até essa data, pudesse passar alguma informação para poder solucionar o caso. Mas nada também foi encontrado, ninguém entrou em contato, ninguém chegou a passar nada para os policiais. E esse caso, até hoje, continua em aberto. E é isso, gente, mais um caso que eu trago aqui para o canal, um caso sem solução, mais um caso que se leva muito em consideração, assim, um tanto de falhas, que tiveram durante a investigação. Mas também a gente tem que pensar, na época era bem diferente a investigação, a forma que os policiais trabalhavam, Hoje em dia se evoluiu muito, tem melhorado bastante. Então muitas coisas acabaram passando, da época, e triste para a família, muitas pessoas foram prejudicadas, Inclusive o rapaz que estava ali só passeando com seu cachorro, com seu irmão, e de repente a vida dele muda desse jeito, Ele começa a receber várias ameaças, e triste também para a família, porque além de ter acontecido isso que aconteceu com uma filha, ainda ter que ficar recebendo esse tipo de trote, Não se sabe bem se seria realmente um trote, porque os policiais não chegaram a investigar. Mas se tivessem informações, que ligassem para os policiais, Não ficassem, às vezes, perturbando a família, Porque já estava de luto. Bom, gente, deixem aqui embaixo se vocês já conheciam esse caso, se já tinham ouvido falar. Eu mesma nunca tinha ouvido falar desse caso. Achei ele bastante interessante, triste também. É um caso antigo, E como no caso antigo, assim, a maioria possui muitas falhas. E é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever, de deixar seu like, de compartilhar com pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo, tá bom? E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!